Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, pessoal? Estamos aqui hoje, nessa manhã maravilhosa de sol quente do Goiás, com Bem a quente. Letícia Elias, a arquiteta mais almejada do Goiás. Sem brincadeira, gente. A Letícia é fera. Obrigada. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite da Canaã. Estamos aí. Letícia, o intuito daqui é a gente te conhecer. Está aberta a temporada da série Arquitetos e a gente Nossa, quer tá estreando, então? primeirinha. Então a gente está aqui para te conhecer, para que o público e as pessoas realmente possam conhecer mais o que é o arquiteto. Uhum. Porque a palavra arquitetura ela é muito ampla, né? Você Muito, pode muito pensar em ampla. várias possibilidades. Mas assim, quem é Letícia Elias? Me definiria, sem dúvidas, tanto da escolha de arquitetura quanto do escritório e de um modo geral, de como eu levo a vida, é dedicação. Dedicação em tudo que eu realmente tenho um propósito para fazer, o que eu encaro o desafio de ser feito, eu tenho muita dedicação em fazer a melhor forma do que eu posso, tanto como na escolha de ter feito arquitetura, como mãe, como profissional, na gestão do escritório, é dedicação mesmo. Definindo numa palavra só, né? Apesar de você não ter pedido para definir numa palavra só, mas seria isso, dedicação. E arquitetura é isso, né? Dedicação. É. Na obra, em tudo que se participa, né? Precisa de dedicação, tanto na criação, tanto na execução, né? Sim, lógico, né, que a gente trabalha com as inspirações, você tem as feiras internacionais, tem arquitetos muito renomados que fazem projetos incríveis. É impossível você dizer que não te influencia. Mas assim como no gosto musical, eu acredito que cada arquiteto vai ter alguns arquitetos como referência. Assim como se fosse uma banda, um estilo musical, você vai ter algumas bandas ali que você gostaria de escutar mais. Então, a gente, no princípio estético, a gente tem alguns arquitetos, tanto que na faculdade a gente aprende isso, né? Primeiro período da faculdade, a gente geralmente faz o estudo de caso. O que é o estudo de caso? São conhecer arquitetos, quais são os estilos de composição, até antes mesmo da gente conhecer o que são os estilos arquitetônicos. Mas seria isso, o estilo de composição, você se identificar dentro do seu padrão de criação e ter um leque ali dentro, um nicho dentro do leque de referência, sabe? Eu falo assim, não, nossa, aquele cara me inspira, é nesse caminho que eu quero seguir. E você pode dizer alguma pessoa, algumas? Tem muitos arquitetos que me inspiram bastante. O Márcio Kogan é um, do estúdio MK27, que é um grande arquiteto, um arquiteto brasileiro conhecido internacionalmente, ele hoje mora nos Estados Unidos. Frank Lloyd Wright também. Quem mais? Norman Foster são bons arquitetos. A Hadid é uma composição bem inspiradora, porque ela tem um design mais curvo, ela já faleceu também, mas ela tem uma proposta mais futurística da composição arquitetônica, que ela já fez projetos construídos, mas é bem futurístico quando a gente faz o estudo de caso da Zaha Hadid. Também alguns arquitetos brasileiros, como Léo Romano. Eu estagiei e tenho muita referência na Ana Paula de Castro, no Sanderson Porto, que são daqui de Goiânia. Tem as meninas do Espírito Santo, do Anexo A também, que eu acho incrível o trabalho que elas fazem, porque elas trabalham muito com cor. E eu já sou de uma composição mais neutra, então eu acho que elas me inspiram muito nesse sentido quando é para desafiar e fazer alguma composição com cor. Igual esse projeto que a gente tem mais, uma pegada mais nos tons fortes, nos tons quentes. Então serve muito para inspirar. Então essas são as suas fontes de inspiração. Então, E assim, o que além do dinheiro, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que monetizar. O que te inspira mais, assim, para acordar de manhã e falar assim, eu vou projetar uma casa? Eu acredito que ninguém acorda assim, ai, que vontade de fazer uma cozinha, não, é projetar a um banheiro. necessidade mesmo de ganhar dinheiro. Se não fosse isso, a gente não tava todo mundo correndo atrás, né? Quando eu dou palestra em escola de ensino médio para teste vocacional, os alunos falam sempre para mim, a primeira pergunta que eles fazem quando a gente abre a parte de questionamento é assim: arquitetura dá dinheiro? Eu falo, gente, a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe. O resto, qualquer profissão, a gente tem que correr atrás. Não tem essa de, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro. Realmente já é um curso mais rentável, mas toda profissão que você for fazer
você tem que se dedicar. Por isso que eu te falo que a palavra que eu acho que reestudo é dedicação para você se destacar. Eu escolhi arquitetura quando eu tinha 14 anos, eu não tinha a menor noção do que era arquitetura, a menor. Eu só era muito boa para fazer desenho à mão livre, desenho de paisagem, desenho de anime, mangá, desenhava super bem. E eu falava assim, eu quero fazer arquitetura. E na época, o meu avô paterno construiu uma casa, e meu avô sempre gostou de construir, vender, ou comprar e reformar para vender, ou comprar para alugar. E a gente sempre brincava, né, que eu ia fazer engenharia ou arquitetura para a gente construir casas quando eu ficasse mais velha. E foi até engraçado, porque quando eu entrei na faculdade, ele queria que eu saísse para fazer medicina. Ele falou assim, sai da arquitetura, vai fazer medicina, que o vovô quer ter uma neta médica e tudo mais. Aí eu peguei e falei assim, vô, mas é o curso que eu quero fazer. Tanto que eu passei para engenharia civil na UFG, né? Eu fiz arquitetura na PUC. Mas aí quando eu passei em engenharia civil, meu pai até comentou, você quer fazer o curso? Eu falei, pai, eu não quero, eu não me vejo sendo engenheira. E eu não tinha a menor noção do que eram os cursos, mas eu falava que eu queria ser arquiteta, que eu queria criar, que eu queria conceber e ser livre para fazer desenho, para projetar e tudo mais. E aí eu cheguei na faculdade, vi que tinha muito cálculo dentro da arquitetura também. Eu falei, gente, que pessoa iludida, achando que ia chegar aqui e ficar só desenhando. Mas deu tudo certo. Eu não me arrependo, não. Acho que vale muito a pena. É um curso que eu gosto muito, que eu me dedico. Então, você falou assim, o que te motiva? Não sei, é a inspiração e a paixão. Porque uma coisa que a gente falava na faculdade era isso. Você tem que fazer quase que um casamento com a sua profissão, né? Às vezes você vai estar mais tempo na sua vida trabalhando do que um relacionamento amoroso ou do que outras coisas na sua vida. Então, tem que ser um casamento de paixão, porque é aquilo que você vai fazer o resto da sua vida todos os dias. Lógico que hoje em dia a nossa geração faz mais coisas, a gente não fica preso numa função só. Então, você é marceneiro, mas você pode fazer uma mentoria, você pode abrir um curso de marketing, igual a gente estava comentando da Gabi, você é muito boa com marketing, por exemplo. Você pode fazer N funções hoje em dia. E a gente hoje em dia pode trabalhar com N coisas, mas a minha paixão mesmo, se você sempre me perguntar, vai ser arquitetura. Você sempre vai estar ali no meio da Igual construção. Niemeyer, né? Velhinha lá desenhando. Eu te perguntei sobre quem te inspira, você não falou Oscar Niemeyer, né? Eu fiquei aqui me coçando. Que é o mal do Sérgio Rodrigues também, né? Sérgio Rodrigues tem um design maravilhoso. Sérgio Rodrigues, ele realmente faltou falar. Mas assim, em termos de design imobiliário, tem muito. O Sérgio Rodrigues, Zanini, Estúdio Zanini é muito bom. Estúdio Bola também faz um design incrível. Os Irmãos Campana. Então, assim, o que você acredita ser um bom design? Inovar. Inovação. Porque assim, igual eu falo, se a gente chegar numa mostra, numa feira, né? E você começar a ver mais do mesmo, vamos supor, você vai esse ano parecendo que você estava no ano passado numa exposição. Não vai te motivar. Igual eu falo com o pessoal que faz a execução dos projetos, eles, às vezes, alguns brigam, né? Igual eu tô com um carpinteiro que brigou muito comigo por conta de uma fachada. E eu falei para ele, eu falei, seu Walter, se eu fizer mais do mesmo, ninguém vai me contratar. Então, a ideia é realmente inovar e fazer uma coisa diferente, por mais que seja difícil de executar, do que fazer o mais do mesmo e qual que é a graça. Mais do mesmo, você mesmo já pega uma imagem na internet e você pede para alguém executar. E você acha que tem muita resistência dos profissionais envolvidos? Porque, assim, eu entendo que o cliente, ele acha o máximo, certo? Você que está como na posição de cliente, eu acredito que vocês acham o máximo um design autoral, elementos diferentes, coisas e cores que combinam, né, que conversam, porque assim, a harmonia das coisas é combinar, certo? É fazer tudo ter o mesmo equilíbrio. Acredito que o bem-estar do se sentir em casa é chegar de uma viagem do mar e estacionar seu barco no porto, certo? Ali é onde você encontra paz, onde você encontra refúgio. Geralmente a gente chega em casa, já joga uma coisa pro canto, joga uma coisa para outra e fala assim, ai, cheguei no meu porto cheguei seguro, em né? casa. A energia parece que dá até uma estabilizada, certo? Sim. E assim, nos projetos que a gente já trabalhou para você, a gente vê que tem muito disso, de aconchego, tem um lugarzinho ali que você vai se sentir melhor, tem uma luz ali que vai te deixar mais esperto. Uhum. Então, a questão da iluminação e das cores é muito importante. Igual, assim, o que eu falo, né? O conceito do belo, por exemplo. Eu, pelo menos, considero importantíssimo, por a primeira coisa que eu sempre faço quando algum cliente entra em contato comigo, é falar para ele, falar assim, vamos sentar para conversar, para mim te conhecer. é o briefing. É o briefing. Eu preciso montar um briefing, porque às vezes ele vai me mostrar algumas coisas e falar assim, mas eu gosto disso e disso.
Só que na referência dele mesmo, ele tá mostrando pra mim que ele gosta de outra coisa, entendeu? Então eu sei que se eu montar uma proposta pra ele, monta uma coisa moderna, mas ele vem com uma referência só de telhado aparente, por exemplo. Como é que eu vou montar uma proposta se no fundo, as imagens do que ele acha bonito são de telhado aparente, por exemplo? Então, assim, o conceito do belo, ele é muito subterfúgio. Então, vamos supor, cada cliente vai ter uma necessidade. Igual, o seu porto seguro, às vezes, é uma casa branca, clean, sem nada. E, às vezes, o porto seguro de outra pessoa vai ser uma casa com muita madeira, muito concreto aparente, paisagismo. Tem gente que já não gosta do paisagismo dentro da casa. Então, A isso que biofilia, né? faz... Viva. Exato, isso que faz a diferença. Em termos de... Porque sempre o aconchego do meu princípio arquitetônico, eu não gosto muito de trabalhar com coisa muito clean, não é meu partido, sabe? Vamos supor, Arthur Casas, por exemplo, que faz uma concepção muito clean de projetos. Eu acho lindo os projetos dele, mas eu não consigo trabalhar na mesma linha de concepção de projetos do Arthur Casas, que é um grande arquiteto brasileiro também, incrível. Ele tem escritórios fora do país também. Mas quando eu começo a fazer a casa do cliente, parece que eu já me vejo assim, nossa, ele precisa de um canto para o café, ele gosta de um vinho, vou fazer espaço. E eu vou colocando tanta coisa, que até alguns amigos falam assim, nossa, eu gosto dos seus projetos, porque eles são tão carregados, são cheios de coisa. Eu falei, gente, mas a casa da gente, no dia a dia, é cheia de coisa, né? A não ser que seja uma casa de uma pessoa que vive a essência do minimalismo, que aí já é outro conceito, porque realmente é tudo bem clean. É porque acho que a maioria das pessoas não tem contato com arquitetos. Né? Então é o seguinte, tem aquela diferença de você mesmo ir mobiliando a sua casa e tem a diferença de alguém projetar a sua casa, né? Arquitetar os cantos, os lugarzinhos, e tipo assim, tem lugar que a gente acha que não dá nada. Aí tem espaços em apartamentos que às vezes sobra 20 centímetros. Aí vem um arquiteto, olha ali, aqui dá um armário, aqui dá um vassoureiro, aqui dá alguma coisa. Então, tipo assim, geralmente é um olhar que as pessoas não têm. Essa semana eu vi uma publicação bem polêmica. Eu estava falando sobre as casas minimalistas. E, tipo assim, com o tempo, a gente saiu de casas atemporais, né, cheias, carregadas de informações, de história, aquela famosa casa de vó, né, que você vai assim, tem madeira, tem planta, tem xícara para todo lado, vaso. Então, assim, a pessoa da postagem estava explicando que com o tempo, com a modernização dos tempos, as pessoas sentiram a necessidade de ter um refúgio tranquilo em casa. Então aí que veio surgindo fachadas minimalistas, casas minimalistas, que é para dar um tom de paz em meio ao caos. Sim. Eu vejo que a gente sempre volta para o natural. Aí agora o pessoal está enfiando a biofilia no meio da arquitetura, está voltando em tons mais terrosos. Esse ano mesmo, a Casa Cor aqui de Goiás foi terra, né? Terra, alma. Então, assim, hoje a gente vê muitos elementos naturais, muita obra de arte. Então, assim, a gente saiu de um extremo, foi para outro e ainda está buscando esse equilíbrio. Né? O que você acha que seria esse equilíbrio, assim? Para cada pessoa, ela tem um, né? Cada pessoa, ela necessita de um ajuste. O que você poderia nos dizer, assim, de onde você consegue tirar isso do cliente? Nas de onde eu consigo tirar a tal. essência é conhecendo o perfil dele. Igual você falou, assim, essa questão de a gente sempre estar numa extremidade na outra. Eu acho que isso a gente sempre, hoje, no mundo de hoje, que a gente não segue só uma tendência, né? Vamos supor, anos 60 era uma tendência, anos 70 era outra tendência. A gente é sobrecarregado de informações o tempo inteiro. A gente, com a globalização e o boom do Instagram, o boom de formas de acesso da internet, a gente pode fazer uma casa, hoje em dia, renascentista, igual, por exemplo, o Gustavo Lima fez a casa dele, toda com uma estética renascentista. Como você pode fazer uma casa minimalista ou moderna. Você pode fazer uma casa suspensa, igual Le Corbusier, por exemplo, fazer uma casa suspensa. Futurística. Então, assim, a gente hoje em dia, o que eu vejo é que a cidade está sempre em constante mutação. Porque a gente está em constante mutação e renovação. Todo dia a gente tem acesso à informação, todo dia uma tendência sobe e outra desce. E a que estava lá embaixo semana passada pode voltar para top one essa, por exemplo. Então, é um ciclo maluco. E eu acho que hoje em dia, com a internet, como a gente perde muito tempo com a internet também, parece que a gente está correndo contra o tempo, assim, desenfreadamente, sabe? Desenfreadamente.
E eu percebo que a cidade está mudando muito também nesse ritmo, sabe? No rumo da especulação imobiliária também, né? Mas Goiânia é um exemplo disso. Goiânia, o trânsito aqui é um caos, porque ao mesmo tempo que tem o boom, né, imobiliário, que é muito bom, um crescimento muito bom, Goiânia está em destaque no Brasil, mas ao mesmo tempo não tem um planejamento urbano Não por teve, né? trás daquilo ali. Não Tanto é tem. que hoje Goiânia, Senador Canedo e Aparecida é a mesma coisa, É. né? Você não A sabe gente diferenciar tem onde uma que você divisa tá. ali entre CEP só, não tem mais divisa municipal, né? A gente Sim, atravessa uma rua, é um bairro de uma outra cidade. exato. A gente E é atravessa tudo outra rua, é extremamente outra. conurbado. Isso. O que você considera, em meio a tantas possibilidades, em meio a tanta bagunça, o que você considera essencial assim, para o cliente conseguir passar por esse projeto mais tranquilo? Além de ter o auxílio do arquiteto, A né? primeira coisa que eu acho é trazer a identidade dele para o projeto. A primeira coisa é trazer o que o cliente se sentiria em casa, qual que é a concepção sua, por exemplo, de belo. Então você vai ser meu cliente, eu quero te entender, eu quero te conhecer e ver o que você gosta. Porque você tem que chegar na sua casa, igual a gente estava comentando, seu porto seguro, você tem que estar feliz. Então não adianta eu querer, vamos supor, impor o meu estilo arquitetônico, eu gosto de coisas mais neutras. Aí você gosta de cor, por exemplo, e eu vou falar assim, não vou colocar, vamos colocar tudo branco. Aí você abre a porta da sua casa e fala, poxa, não era o que eu queria. E é um investimento alto, a arquitetura, tanto na parte de edificação quanto a parte de interiores, é um investimento muito alto. Então eu não tenho coragem, não ousaria não trazer para o ambiente a cara do A meu essência do cliente, que cliente, é quem né? vai morar dentro dali. E isso é tão bonito porque isso mostra respeito, Sim. né? E é o que a gente tem que ter, né? Por mais que eu tenha toda a concepção de falar, olha, igual eu falo, olha, pode colocar, mas não vai ficar bom. Então, Você assim, aconselha. eu aconselho, mas a decisão final é do cliente. Mas eu falo assim, olha, não coloque isso aqui, igual, por exemplo, também em termos de espaço e funcionalidade. Às vezes o cliente quer porque quer pôr muita coisa no ambiente. Fala, olha, não cabe, a circulação não vai ficar tão boa. A gente tem que pensar também na deslocação de quem está sentado na mesa de jantar, mas também quem vai transitar em volta da mesa. Então, tem toda uma questão também de pensar e prever o espaço, sabe? E aí eu justifico isso para o cliente. É você saber, além de compor e de entender o cliente, falar assim, olha, eu coloquei dessa forma não só porque eu quero, mas é prevendo que você vai ter uma circulação melhor, o espaço vai estar melhor. A questão da iluminação também, o projeto de iluminação, sempre prevendo isso, onde que a gente vai ter os ambientes de descanso, onde que é a área de trabalho, ter uma iluminação mais centralizada, uma iluminação melhor. E aí a gente sempre faz, mas também sempre justifica, porque às vezes o cliente vem até a gente só porque achou o projeto que a gente faz bonito, mas às vezes ele não tem a percepção do por que você colocou. Então a gente sempre explica e fala, olha, eu coloquei assim por causa disso, disso e disso. O quarto, por exemplo, coloquei uma bicama porque não vai caber uma cama de casal, mas se precisar, você tem espaço para colocar duas crianças. Então é sempre justificar, sempre explicar como se fosse para uma pessoa que nunca viu arquitetura o porquê da concepção. É sempre enxergar o ambiente sendo utilizado. Sim, exatamente. Então, Letícia, como que você consegue trazer o conceito do sentimento das obras? Eu acho que é um conjunto. A arquitetura é um estado de espírito, né? Como diz Le Corbusier. E é, de fato, um estado de espírito. Então, assim, a coisa mais louca, quando eu fazer concepção de projeto, por exemplo, eu tenho que estar no meu escritório, sozinha, mais tarde da noite, por exemplo, que é um horário que é mais tranquilo, que não tem um cliente ligando nem nada. E aí eu coloco música clássica, ou então eu coloco um MPB, que eu gosto muito, ou então eu coloco um rock. Porque eu sou muito ligada à música, eu sempre fui. Então eu não sou muito de televisão, de filme, de nada. Mas música eu gosto demais, de banda. Então, assim, eu sei a história das bandas que eu gosto, né? Música clássica também que eu gosto, eu conheço, vou em concertos e tudo mais. E na parte da concepção é um estado de espírito. Eu tenho que estar ali vendo, lembrando de tudo que o cliente me pediu, vendo o espaço. E as coisas vão nascendo. Igual assim, a questão do projeto de um ser diferente do outro. É isso. Eu vejo, vamos supor, aqui ficaria legal colocar um bozerri. E aí eu coloco. E às vezes não dá certo. Igual eu sempre trabalho junto com a maquete, né? E a planta baixa, porque às vezes eu penso, nossa, eu vou colocar mobiliário curvo. Mas aí eu volto lá para a planta baixa e o mobiliário curvo não vai dar certo por conta dessa funcionalidade de espaço, de circulação. Aí eu volto para outra opção. Não, então eu vou trocar, vou colocar aqui. Um vai e volta até chegar no produto final que é muito demorado. A parte de concepção de projeto é muito demorado. Igual eu explico para os meus clientes, geralmente é o prazo que eu penso maior dentro da entrega,
por conta disso, porque demora, a concepção demora. Você entregar algo bom para o cliente, não é o mais do mesmo, mas você entregar algo bom para o cliente demora, porque você tem que criar uma marcenaria, aí o ripado está em alta, mas às vezes ali naquele projeto o ripado não vai entrar, sabe, não vai ficar legal, pela concepção que eu já iniciei. Então eu quero para um estilo mais clássico, eu coloco um bozeria, aí eu já coloco umas marcenarias com moldura, almofadadas, com puxador shell. Aí você vai fazendo um casamento todo, porque eu falo brincando pro cliente, a casa, de um modo geral, apesar de a gente estar lá no quarto, ela tem que conversar com a sala, porque não é casa-cor, cada um vai fazendo um ambiente aqui. Chegou aqui é clean, chegou lá é super carregado, o banheiro é barroco, então não dá certo. Para mim não dá certo. Eu gosto de conversar, de usar um detalhezinho aqui, por exemplo, do painel da TV, que é um mármore, lá no quarto, ou então pegar um tom daqui e jogar lá, sabe? Fazer esse mimetismo de ambiente, assim, para um conversar com o outro. Eu acho isso interessante. Então, aproveita e dá uma dica para o pessoal de como que você faz para realmente conseguir passar a sua ideia para quem vai executar. Porque, assim, eu entendo que o pessoal tem muita resistência. O pessoal tem muita resistência com o novo. O pessoal tem muita resistência de fazer algo que está fora do normal. Né? Eu lembro que você projetou um painel lá para a Clínica Safira, um mosaico. Foi. Só que não era um mosaico reto. Não, eram várias peças regulares que não tinha ele nenhum, afunilava, ele ia daqui para lá, ele começava fino embaixo, engrossava em cima, tinha um corte em ângulo assim, o outro era para cá. Então, assim, eu digo por mim, porque eu chorei para fazer aquele painel. Eu falo que é uma das particularidades, por que que ela fez isso? Mas eu tenho certeza que quando você viu montado, você falou, caramba, realmente é algo muito Uau, você fica assim, uau. diferente. E assim, acho que você acredita nisso também, que assim, tudo que a gente se empenha e se dedica a fundo, né, fica muito bem feito. Eu costumo falar que tudo aquilo que você agrega, é claro que tem uma hora que você começa a estragar o projeto, né, de tanto que você quer enxugar ele ali, né? Mas assim, tudo que você agrega muito, faz com carinho, faz com atenção, tipo assim, isso aqui vai ser mais difícil para eu fazer, mas se eu fizer, como vai ficar bonito. Então assim, o que você dá uma dica para as pessoas, para os arquitetos, alguém que pode estar seguindo a gente, para ele conseguir passar essa informação para o prestador de serviço com mais facilidade? Eu acredito que você tem muito disso, porque os seus projetos são bem autorais. A primeira coisa, maleabilidade. Vamos supor, nem tudo que a gente cria e faz a concepção, de fato, pode ser executado, às vezes, dentro, não porque o executor não consegue fazer, mas dentro do orçamento do cliente. Então, a gente estuda formas de o que a gente pode fazer. Então, a gente está suscetível e ter a humildade de saber que a gente também erra. Então, assim, acho que é 2 pontos para arquitetos que são muito difíceis de trabalhar. Porque a gente faz uma concepção de um projeto e a gente fala assim, é isso, ponto final. Tem que ser. Tem que ser Tem isso. que ser assim. E aí, às vezes, você chegou aqui na obra e vamos supor. Isso já aconteceu com muitos amigos meus que são marceneiros também. Eles falaram assim: chegava lá, a altura do pé direito era diferente. E a arquiteta, ou o arquiteto, ou o designer tinha falado: é para ser desse jeito. E aí, quando você distrata alguém, a pessoa também se sente ferida. Você está lidando com um ser humano. Então ela fala assim: então eu vou montar. E aí chegava lá, o maleiro não cabia do guarda-roupa no ambiente. Ficava só a arara lá em uns 20 centímetros para cima, por exemplo. É humildade, e aí o cliente, né? Exato, eu acho que a gente tem que sempre ter humildade e respeito com qualquer pessoa que você vai trabalhar. Respeito com o seu cliente, respeito com o financeiro do seu cliente, respeito com os colaboradores, com os executores, com todo mundo que está na obra. Porque eu acho que a partir do momento que o respeito acaba, não tem empresa que prospera, não tem negócio que prospera, não tem nada que prospera. Eu acho que nem a vida amorosa, eu falo brincando. Com amor e respeito, o casamento sobrevive. Sem respeito, só amor não segura nada. Mas eu acredito que respeito e também pensar sempre, pelo menos nos meus projetos você vai ver isso, porque eu sempre tento descrever, além de ter o desenho técnico, eu tento descrever como que é feito, porque às vezes a pessoa não entendeu aquela parte ali técnica, mas ali em cima está escrito assim, painel que vai girar 180 graus. Aí ele vai assim, nossa, então aqui eu vou ter um recorte de um painel que vai girar 180 graus. Então, quando a gente tem essas descrições no projeto, sempre escrever do lado. Isso o Oscar Niemeyer falava, você falou dele, mas o Oscar Niemeyer falava isso. Tudo que eu fazia num plano diretor, por exemplo, plano piloto de... Brasília? Não, Brasília foi Lúcio Costa que fez. De BH. Ele falava que escrevia nos rodapés de tudo.
as as informações, dava informações as de como que ia ser, porque dicas. às vezes a pessoa tá lendo ali, mas ela não tá entendendo. Mas ali se tem uma legenda do lado, igual, por exemplo, projeto de demolir, construir. Se eu entrego uma planta, uma cor azul, uma cor preta, uma cor vermelha e uma cor amarela, o que a pessoa vai olhar e vai entender? Nada. Geralmente o prestador de serviço só lê números, né? Pois é, ela não vai entender nada. Então, assim, se você não especifica. E olha que tem gente que ainda muda as cores de padrão, né? Vai lá e coloca um azul, um verde, sei lá. E aí você tem que escrever do lado: olha, então o vermelho é construir, a amarelo é demolir e o preto vai permanecer. Ah, ok. Então eu sei onde eu vou tirar as paredes, onde eu vou construir as novas e onde eu vou permanecer. Então, só para explicar para quem está vendo, que não entendeu, na arquitetura ou na construção, as cores determinam algo, né? Sim, Igual você falou, o vermelho é porque vai demolir. exato. Na Certo. verdade, amarela, o padrão, né, é amarelo demolir. Mas assim, tem gente que muda, que sai disso. Mas assim, se vai mudar, se vai fazer, ou se quer fazer de outra cor, tudo mais, tem um layout, um escritório diferente, deixa a legenda do lado. Marcenaria, por exemplo, vai ter uma porta aqui, em vez de colocar só uma referência, um tracejado, explica se a porta é de abrir, se a porta é de correr, qual dobradiça que você quer que coloca, ou às vezes igual tem, você viu que dobradiça geralmente eu não especifico no projeto, porque você vai dar a opção de ser uma telescópica, vai ser uma soft, vai ser tem várias linhas de dobradiças para escolher, de corrediças para escolher, então eu já deixo isso em aberto, porque eu sei que isso vai influenciar no orçamento Influenciar no bolso também. do cliente. Você Sim. falou uma coisa importante, que é trabalhar com o bolso do cliente. Então, assim, todas essas perguntas são feitas no briefing, certo? Uhum. Assim, até uma conversa boa aqui pra gente ter, pessoal, porque é o seguinte, assim como na arquitetura, na marcenaria, em todo tipo de construção, a gente tem que saber quanto que a gente tem de caixa para Sim. investir. Eu costumo falar assim para os nossos clientes que entram em contato, porque assim a gente pergunta qual que é o valor de investimento que você procura, né? Às vezes as pessoas se sentem incomodadas de falar. Eu não sei qual é o receio das pessoas. Eu imagino que um pode ser assim, se eu falar para ele que eu quero gastar 100 mil, ele vai me cobrar 100 mil, né? Sim. Poderia ser 70, poderia ser 80, mas se eu falo que é 100 mil, ele vai me cobrar 100. Então, geralmente, as pessoas chutam lá embaixo, achando que, né, pode Você ser vai fazer milagre. trapaceado, pode ser roubado, alguma coisa, né? Então, assim, eu costumo dar o exemplo do seguinte, quando você vai numa concessionária comprar um carro, o vendedor te pergunta, em qual faixa, né? Você está Sim. buscando, você quer um SUV, você quer um carro esportivo, você quer um carro popular. Então, assim, ali ele já tem uma base para conseguir planejar. Igual você falou, a gente aplica o briefing, eu sondo ali com o cliente quanto que ele quer investir na obra. Então, assim, você sabendo quanto que o cliente quer investir, você vai trabalhar dentro daquele valor. Viu, gente? Não que a gente queira roubar vocês, falar assim, fulano quer gastar 1 milhão, vou vender para ele um projeto de 1 milhão. Mas assim, é para a gente saber como conduzir essa obra, para saber o que a gente pode trabalhar, Uhum. certo? Exatamente isso. Eu acho que esse receio dos clientes de falar valor é primeiro que no Brasil a gente não tem nada sobre educação financeira, né? Não se fala sobre dinheiro. Nem Né? tipo de educação, né? A A gente gente faz conversa no negócios, Brasil. mas não se fala sobre dinheiro. Sim. Então, assim, eu vejo isso até dentro de casa, por exemplo. Alguns clientes que chegam no escritório não se conversam sobre dinheiro, não se conversa quanto que se tem. E eu falo muito isso pro cliente. Eu falo assim, olha, é um pouco É um deselegante tabu, saber, né? mas eu preciso saber porque eu posso trazer uma proposta de 50 mil e posso trazer uma proposta de 150 mil. Então, assim, eu posso fazer bonito com os dois valores. Depende do que você quer. Às vezes tem cliente que quer um sofá assinado. E aí eu chego com um sofá qualquer, ele não vai querer o projeto, entendeu? Então, isso é importante para trazer a identidade também do cliente, porque ele tem um padrão de atendimento. Então, a gente tem que atender, eu atendo todo tipo de cliente, mas a gente tem que atender toda forma. Tem um cliente que vai comprar tudo no Mercado Livre, tem um cliente que vai querer comprar em todas as lojas de design assinado. Renomadas, né? Exato. Tem Assinados todos. e tudo. Exato. Tem das duas formas. E você vai atender das duas formas, porque não existe isso, porque a pessoa vai, vamos supor, comprar no Mercado Livre ou LX. Hoje em dia a gente tem várias empresas de internet que entregam o produto em casa, que são de qualidade também. Mas nem por isso você vai deixar de atender as pessoas. Todo mundo tem o direito a moradia digna, a viver com conforto, a viver com uma coisa que é bonita, que é legal, que cabe dentro do bolso dela, entendeu? Então eu sou muito a favor disso. Lógico que algumas coisas nem tanto. Eu falo assim, de, olha, isso aqui eu acho que valeria a pena investir no design assinado, porque é uma coisa que daqui a pouco não vai durar, não é a mesma coisa do produto de fato, sabe? Você vai comprar, mas vai comprar mais uns 10 daqui 2 meses. Então não adianta também investir no barato que sai caro. O barato que sai caro.
E assim, você é muito autoral, né? Os seus projetos, eles realmente são, eles saem de dentro de você. A gente vê que não é uma busca rápida ali no Pinterest, em algum lugar que você vai buscar as referências, né? Uhum. Porque, tipo assim, tem coisa que nunca sai de moda, ou as pessoas realmente não querem parar de fazer. Né? Um exemplo é o painel ripado. O Louro Frejó, que há anos nunca saiu de linha. Todas as marcas, grandes marcas de MDF, elas nunca pararam de produzir o laminado Louro Frejó. Eu acho que, inclusive, algumas começaram a produzir o Frejó quando teve esse boom do Frejó, né, de 2009, se não me engano, pra cá, E todo mundo nunca começou a parou. colocar. Exato, não parou. E qual que é o público ideal para você? Você considera assim, a Letícia Elias, ela navega aqui. Nossa, o público ideal, isso é uma coisa que eu realmente. Porque o meu escritório, se você pegar hoje, você acha até engraçado, porque ele é realmente muito diversificado, Eclético. muito eclético em termos Então, assim, de você gosta de atendimento, desafio mesmo. Não é assim, desafio. porque tem arquiteto que gosta de projetar casa. Tem arquiteto que gosta de projetar comércio. Comércio eu não pego tanto. Minha área é mais residencial e interiores, principalmente interiores, personalização de apartamento, que é a parte de modificação e interiores, né? Eu acho que eu iria mais nessa área. E geralmente acho que quem também olha o perfil da gente, né? Hoje em dia o nosso currículo é o Instagram. Os clientes veem os projetos lá e a coisa acaba fluindo, sabe? Hoje em dia eu tenho muito cliente investidor. Hoje o meu nicho maior dentro do escritório é o cliente investidor, que é aquele cliente que compra na planta o projeto e me contrata para fazer a parte de personalização de interiores. E aí eles falam assim, olha, eu quero. A gente faz o briefing, né? Ver qual que é o estilo que ele quer escolher. E aí, principalmente no estilo do cliente investidor, às vezes eles têm umas ideias muito ousadas que eu falo, olha, isso aqui não é comerciável. Por quê? Por que, que eu tenho que atentar ele? Porque eu sei que, dependendo do nível de padrão do apartamento, eu já sei qual faixa etária de cliente que vai querer comprar aquele imóvel. Então, assim, não adianta ele querer colocar uma coisa, vamos supor, super moderna e toda preta. Ele vai demorar uns 4, 5 anos para vender o imóvel. Eu tenho certeza disso. Agora, se a gente colocar uma coisa mais comerciável, uns tons neutros, madeira, marrom, dependendo da unidade do imóvel, eu tenho certeza que ele vende em 4, 5 meses. E esse apartamento aqui é um ótimo exemplo para isso, né? Esse aqui é um ótimo exemplo. E olha que esse aqui tem uma pegada bem mais moderna do que os outros, quando geralmente. Porque esse aqui é uma unidade de 2 quartos, né? Então eu acho que já é um padrão de um público mais jovem, ou uma pessoa que é solteira, que vai morar aqui, Uma vida mais rápida, uma vida né? mais rápida, uma pessoa que trabalha fora, que às vezes trabalha em várias cidades e vem aqui só para dormir, mas que quer morar em algum lugar legal, ou uma pessoa que faz home office e quer viver bem, que gosta de receber. Essa unidade aqui é muito o perfil de quem gosta de receber em casa. Mas eu já peguei unidades, vamos supor, 3, 4 suítes. Eu já acredito que seja um padrão de uma família consolidada, pessoas mais velhas na faixa dos 40, 50 anos, então eles não vão querer uma coisa muito pegada industrial, cores, eles vão querer tons mais neutros, uma coisa mais sofisticada, os mobiliários mais com design assinado, mais sofisticado. São mais exigentes também, são pessoas que geralmente já viajaram mais, já tem mais referência, já tem mais bagagem. Então isso tudo influencia. Letícia, eu tenho mais uma pergunta só para te fazer. E antes de eu te fazer essa pergunta, eu gostaria que você falasse o que você desejar mesmo, assim, o que você sentir, o que as pessoas precisam escutar. O que eu acho que as pessoas precisam escutar. Primeiro que hoje em dia eu acho que. É porque, assim, tem coisa que a gente tem que falar, mas as pessoas às vezes não estão prontas para escutar, né? É, eu acho que hoje em dia as pessoas o que falta. Primeira coisa que eu acho que falta em muitas pessoas é fé. Porque eu percebo isso num âmbito geral que com fé parece que antigamente as coisas funcionavam mais. Você fala assim, não é porque funcionava, é porque as pessoas não falavam. Eu já discordo. Tudo bem que realmente existia muito silenciamento das situações familiares. Mas eu acho que as pessoas antigamente tinham muito menos oportunidades, as coisas eram muito mais difíceis de serem conseguidas, coisas materiais mesmo. Mas as pessoas tinham tanta fé que com aquilo ali, que em Deus, né, elas conseguiriam sair daquela situação, elas conseguiriam se superar, elas conseguiriam cuidar da família dela, elas conseguiriam prosperar, que as coisas aconteciam. E mesmo que não acontecessem, elas tinham Deus do lado delas. Então eu acho que elas não se abalavam tanto. Sabe? O que eu percebo nisso hoje, de um modo geral, em muitas coisas que eu trabalho, que eu faço, é essa pouca fé.
pouca fé em Deus, ou no que a pessoa quiser acreditar, mas é essa pouca fé em É ser energia baixa, né? exato, em você acreditar que você mesmo é capaz de pensar assim, poxa, eu tenho um desafio. Vamos supor, você tem um desafio todo dia da marcenaria, eu tenho um desafio todo dia do escritório, com a minha filha. Então, assim, a gente tem que acreditar e falar assim, nossa, eu vou conseguir conciliar isso tudo. Igual a Helena, minha filha, né? Esses dias pra trás ela ficou doente, eu tava numa correria no escritório, meus pais também em casa estavam precisando de suporte, e eu muito sobrecarregada com tudo, e eu falava assim, nossa, meu Deus, é, eu vou conseguir passar. Eu tô muito cansada nesse momento, mas eu sei que quando isso passar, eu vou conseguir sentar e respirar e tudo vai Vai se voltar ao renovar normal. de A novo. vida, igual a gente estava conversando da cidade ser cíclica, a vida da gente também é cíclica. Então a gente não pode parar num momento de, porque agora tá ruim, agora tá mal, e se afundar naquilo ali e descer, sabe? Não, é cíclica. É um momento ruim, é um momento difícil, mas vai passar. É um trânsito cheio, mas o trânsito cheio vai acabar. Entendeu? Então é isso que eu, se eu tivesse que falar alguma coisa para todo mundo no âmbito geral de arquitetura e de vida, seria isso. Então, Letícia, queria te perguntar, de onde que foi que você já tomou partido da criação desse ambiente aqui que a gente está, essa unidade? Dessa unidade, aqui foi primeiro conhecer o cliente, né, que é o proprietário daqui, e ele já tinha feito outras unidades também. Ele é um cliente investidor, então ele já tinha feito outros projetos. E eu conheci um projeto dele lá no Citizen. E ele me levou lá para conhecer, um projeto super moderno, que tinha bastante estrutura metálica, mármore, estruturas curvas, então, assim, um projeto muito bonito de uma outra arquiteta que tinha feito, mas assim, muito legal, 2 quartos também lá. E eu percebi que ele gostava disso, cores, uma pegada industrial. Então ali dentro, quando eu já comecei a visitar com ele o outro imóvel, eu já fui conhecendo um pouco o perfil dele. E aí quando a gente veio para a proposta desse projeto, eu tinha algumas outras inspirações, igual essa parte do painel ripado que a gente fez. Eu já tinha visto o lançamento do Opus, que eu tinha visto uma inspiração assim que o Léo Romano tinha feito. Só que eu acho que eram espelhos mais retos e eu queria uma coisa mais quadriculada para o ambiente encaixar, né? Daqui encaixar melhor. E aí eu já tinha essas concepções, então eu sempre pergunto uma coisa para o cliente, se ele gosta mais do tom cinza ou do bege. Porque como eu trabalho mais com os tons neutros, então a variação da cartela de cores eu sempre posso para um lado ou para o outro. E isso é crucial, porque quando eu tenho geralmente algum cliente mais velho, ele não gosta de esquadria preta, por exemplo. Pessoas mais velhas, de mais idade, 70, 70, 60 anos, eles não gostam, eles têm um pavor de coisa preta. Então eu acho que se eu colocar um detalhezinho preto, eles já vão. E é incrível, é um detalhe, é uma cor. O cliente já não gosta. Então aqui, conhecendo o cliente, a gente já tinha toda uma concepção, eu já tinha visto os outros empreendimentos que ele tinha feito. Então eu queria trabalhar com cinza, mas eu sabia também que ele gostava muito de cor. E para mim foi um desafio muito grande esse projeto aqui, porque eu sabia que ele não queria o mais do mesmo, do menos óbvio possível, porque eu faço uma coisa diferente, mas num estilo mais clássico, né, mais atemporal. Agora aqui realmente foi um grande desafio, a parte de iluminação, quando eu criei esse design todo aqui Do teto? zenital, todo inclinado aqui, foi uma ideia de fugir do convencional que eu estava habituada a fazer de iluminação, ter uma boa iluminação no ambiente e que combinasse com o restante do projeto para ficar aquela coisa moderna, sem ter aquele grande investimento, sabe? Porque nessa outra unidade que eu tinha visitado era um teto todo madeirado, tinha madeirado todo o teto. E eu acho que aqui, como o pé direito já não é tão alto, o madeiramento escuro ia baixar Ia mais pesar. a sensação de quando a gente entrasse no apartamento parecia que ele era mais baixo, então eu já fugi disso. E a ideia também de colocar os espelhos no fundo foi mais para ampliar o ambiente, fazer essa iluminação aqui. E aí a marcenaria, como a gente já tem muita coisa carregada do lado de cá, né? Eu coloquei uma coisa que vocês odeiam, que é o clique na cozinha. Sem Mas ali não puxador, né? tinha como colocar outra coisa. Se eu colocasse um puxador ou qualquer coisa ali, não ia dar certo. Um cabo eu acho que já ia pesar bastante. Então eu deixei tudo no clique para ficar sem puxador o mais neutro possível a cozinha. Ela realmente é só um creme de la creme da sala, sabe? A sala que eu acho que é o grande tchan de impacto do ambiente. O lavabo também com as indicações dele ficaram bem mais bonitas, né? Que foi essa questão de colocar os quadros com paisagismo vertical. Ficou muito legal. E a decoração também eu achei que mudou completamente.
E aí também a questão das cadeiras no tom terracota foi uma coisa que a gente ficou assim, nossa, o sofá vai ser terracota ou a cadeira? E eu pensei, gente, esse cinza com esse branco, esse espelho, esse ripado, eu acho que eu não tô preparada para essa cadeira terracota. E aí ele, não, confia, vai ficar bom, eu vou colocar o sofá, a cadeira. Eu falei, não, deixa eu alterar no 3D para ver primeiro. Aí eu alterei na maquete, eu falei, não, vamos colocar as cadeiras, porque eu já tinha visto essas cadeiras, né? Eu falei, eu achei elas lindas, vamos colocar elas e coloca o sofá no tom neutro. Aí ele colocou o tapete, foi escolha dele. E a decoração, quando eu cheguei aqui, foi uma surpresa. Porque quando eu cheguei, ele falou assim, eu comprei, mas eu achei que eu ia chegar aqui, eu ia montar, né? Eu que queria distribuir a decoração. Eu cheguei aqui, ele já tinha meio que colocado onde mais ou menos ele queria cada coisa, ficou faltando alguns quadros, aí a gente foi distribuindo os quadros depois. E aí a gente fez junto também o lavabo ali com a parte verde, ficou muito legal. Quebrei um tabu, na verdade. A gente não só a gente recomenda, mas o cliente também acaba ensinando e passando uma bagagem muito grande pra gente. Aqui foi uma coisa muito positiva, de muitos aspectos. Eu abri a visão de muitas coisas que eu tenho mais possibilidade de fazer para os clientes também, sabe? Então foi um desafio muito bom aqui. Uma troca, né? Sim, uma A troca. gente aprende muito com o outro, né? A gente é humilde, né, nessa questão de não se achar bom, né? Às vezes é até uma falha nossa, né? Não reconhecer o nosso valor. Exato. Às vezes a humildade, ela tá tão cheia que acaba sendo um pouco meio soberba também. Mas é isso, Letícia. A pergunta que eu queria te fazer é uma perguntinha essencial, uma pergunta cítrica. Porque é o seguinte, você é a Letícia Elias. Não tem mais outra, certo? Eu sou o Yuri Papilov, prazer. E é o seguinte, o que a Letícia Elias mudaria na arquitetura? Porque assim, eu entendo que existiu e existem várias pessoas que marcaram a história. Sim. Em todas as áreas. E teve um marceneiro, teve um carpinteiro aí, gente, chamado Jesus. Esse mudou a história, hein? Esse eu acho que alguém conhece, hein? Esse acho que alguém conhece. Alguém deve conhecer esse cara aí. Mas é o seguinte, é brincadeira à parte, mas é verdade. A gente sempre teve, em todas as profissões, profissionais assim disruptivos, que eles tiveram uma influência, uma coisa, eles já nasceram com um tchan para o mundo. Eu acho que até o artista mesmo. A gente fala assim, a visão do artista e a visão do empreendedor, porque tem pessoas também no ramo da empresa que tem aquela visão de ir lá na frente. E a da pessoa, você pode perceber que quem tem o perfil de ser artista e ser empreendedor também, sempre vai estar um passo à frente da visão. Vai passar, às vezes, mais dificuldades, mas sempre. Eu vou te falar uma coisa que muda a gente é a dificuldade, né? Quando você está numa situação de dificuldade, você abre a sua visão, você se esforça mais para abrir o seu leque de visão. Então, o que eu mudaria na arquitetura? Não é nem o que eu mudaria, mas o que eu particularmente não gosto de ver muito é essa monotonia de mais o mesmo. Vamos supor, painel ripado, né? Tá em alta, é realmente bonito, mas, nossa, toda hora tudo ripado. Mas parece que ninguém que sai mais disso, ninguém consegue fazer um painel liso bonito, ninguém consegue fazer um painel liso com LED bonito, ninguém consegue fazer um painel mosaico, né? mosaico bonito, sabe? Às vezes, até igual Arthur Casas é o cara, né? Essa arquitetura minimalista. Às vezes ele põe uma TV na parede, não tem nenhum painel, faz um móvel, e aí na cabeceira da cama ele coloca uma madeira rústica, toda entalhada, bruta, só lixada e encerada, e fica incrível o projeto. Sabe? E assim, você fica assim, caramba, como é que um ambiente que não tem nada ficou tão bonito? É engraçado ver que, tipo, as coisas que são estranhas, quando elas são feitas, elas se conectam. Parece que elas passam a existir. Exato. Né? Porque, tipo assim, antes não existia, antes ninguém percebia, era difícil para as pessoas conceber aquela ideia. Então, assim, o que você mudaria, então, seria não fazer mais do mesmo. Não fazer mais do mesmo. Sair da monotonia. Porque, assim, é chato. Igual, um exemplo, uma coisa que é desmotivadora, você vai numa amostra e você começa a ver os ambientes, mas aí no outro estado parece que tá todo mundo ou falando a mesma linguagem porque foi nas feiras internacionais ou não sei o que acontece. Porque você fala, nossa, não tem nada. Lógico que tem projetos muito bons, mas tem uns projetos que você fica olhando e falando assim, poxa, podia ter, sabe? Tinha oportunidade de fazer uma coisa mais
diferente, mais inovador. E tem outros projetos que você fala assim, gente, a pessoa está lá em 2050. Você chega aqui e fala assim, nossa, eu nunca imaginava ver um ambiente desse daqui. Tem projetos igual, falando das mostras mesmo, que a gente vê um maior volume de arquitetos trabalhando juntos e de ambientes. Que a gente olha, tem toda uma iluminação diferente, a pedra foi pensada de uma forma diferente. Então, isso que eu acho que é o que faz assim, nossa, caramba, que gostoso, né? Que legal ver isso daqui. Então, eu acho que isso, fugir do mais do mesmo. Às vezes você tá muito cansado e pega um projeto de um cliente e fala assim, vou pegar esse armário aqui, vou jogar lá, então... Vou replicar aquela obra que eu fiz Isso lá eu não 2 acho anos legal. atrás nesse Isso eu não acho cliente aqui, legal. pronto. Isso eu não acho legal. Tanto que todos os meus projetos, quando eu abro a maquete, por mais que eu faça uma volumetria bem mais básica, todos são desenhados do zero, porque às vezes um armário ali vai ser um de canto, vai ser um inteiriço, não sei. É sempre do zero. Embora, gente, a gente não consegue fugir de ter um guarda-roupa num quarto, de ter um armário embaixo da pia, né? De ter uma capa de geladeira, uma torre quente, mas a gente escolhe como isso vai ser feito. Exato. Né? A funcionalidade, às vezes a gente não consegue sair muito dela, mas a gente consegue inventar novos mecanismos, novos meios. A gente, como marcenaria, está aqui para falar que existem muitas ferragens, né? Existem muitos meios de abrir uma porta, existem portas que abrem para cima, para baixo, para o lado, para o outro, existem portas escamoteáveis, né? Então, assim, é igual você falou mesmo, é experimentar as opções que tem, experimentar o do novo, respeitando o bolso do cliente, né? É um conjunto de desafios, mas que é o que faz ficar gostoso no trabalho. Quando você vê aquilo ali, você fala assim, nossa, eu consegui. Por exemplo, consegui atender o bolso do cliente, consegui fazer uma coisa diferente, consegui fazer com que todo mundo conseguisse executar o projeto. Então, assim, no final, quando você tem esse casamento, o cliente te manda uma mensagem e fala assim, nossa, caramba, como eu tô feliz de estar aqui. Eu acho que isso é o que motiva você a acordar no outro dia para fazer mais. Para ver mais pessoas felizes. Uhum. Tícia, parabéns. Obrigada. Parabéns Pra mesmo. nós, né? Porque o projeto também não é feito só do desenho, porque sem a mão de vocês também o projeto não seria executado. Isso é polêmico. É isso. Tícia, parabéns mesmo. Obrigada. A gente sente de verdade que você é uma pessoa que tem essência, que a sua alma é viva. Porque assim, a gente conhece pessoas que são só carnes vagantes no mundo. Espírito mesmo, tá lá embaixo. Então, assim, parabéns pela sua dedicação, pelo seu amor. Obrigada. A gente percebe que realmente você tem amor pela profissão. Eu acho que você falou mais cedo que, tipo assim, é boleto para pagar, né, as contas e tal, mas é brincadeira sua. Eu tenho certeza que você faz o que você gosta, porque você falou agora, você se sente feliz. Uma coisa que deixa a Canaã e a gente feliz também é deixar o outro feliz. Uhum. A gente está falando do carpinteiro, aquele pouco famoso, né, Jesus. Ele diz, né, amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, a gente vê que quando a pessoa ela tem o cuidado com o outro, é porque ela também se ama, ela é um ser de luz. Ela tem alma, ela tem essência, ela tem um espírito ali vivificado. Igual você falou, independente da crença, Deus é o mesmo, só muda palavras. E tem gente que acredita em algo que não é Deus, mas não deixa de acreditar, né? Realmente ainda é uma fé. Então, assim, parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A gente espera ver você voando. A gente quer trabalhar para você lá em Miami. Tomara. Entendeu? Vamos passear no Havaí. Que Deus abençoe e prospere. Vamos fazer uns apartamentos lá em Dubai. Vamos sim. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço.